Vamos lá, gente. Bom dia, meu nome é Glauco. Eu sou da IBM, trabalho no time de integração. E nos últimos anos eu tenho trabalhado... Todo mundo está me ouvindo bem? Minha voz parece de pato quando eu escuto, né? Mas vamos lá. Eu trabalho no time de integração e eu estou focado nos últimos 2 anos em blockchain, mas eu também conheço inteligência artificial, sou mestre em inteligência artificial e brinco com algumas outras coisas. Adoro eletrônica também. E a primeira apresentação que a Marcela fez foi bem adequada, porque o que eu vou falar agora tem tudo a ver com a introdução que ela fez ali. Tá? Bom, vamos lá. Antes, vamos fazer uma prévia, né? O que é blockchain? Marcela já falou várias coisas, mas, na essência, eu acho que o elemento que a gente consegue representar com melhor fidelidade ao que seria um blockchain é esse negocinho aqui. Alguém já viu isso aí? Ele tinha uma diferença, na verdade, em relação a bancos de dados relacionais, né? Você escriturava alguma coisa ali, e a menos que você passasse um branquinho, que também não era permitido por legislação, você não conseguiria apagar. Isso é muito diferente do que a gente tem em bancos de dados hoje em dia, porque num banco de dados você consegue apagar uma informação, sobrescrever com outro dado, e, na verdade, o que você teria de informação não estaria mais imutável como esse livro fiscal que vocês estão vendo aqui. Então, esse cara aqui, ele representa melhor o que seria um blockchain do que um banco de dados relacional, né? Os bancos de dados relacionais que a gente tem hoje em dia, né? Ele tem alguns problemas, lógico, né? Ele é feito de papel, a gente tem que escrever, se pegar fogo, desaparece. Ele tem uma série de outros problemas que o blockchain resolve e acrescenta em cima desse tipo de metáfora, né? É verdade, faz mais sentido ter um blockchain quanto mais participantes você tiver numa rede, mais segurança você vai ter numa rede blockchain. Por quê? Está aqui, ó. Quanto mais cadeados você tiver para abrir, são mais pessoas que estão sendo coniventes com a decisão. Marcelo deu o exemplo lá de pegar uma letra. Tal. Aquelas pessoas que abriram o cadeado estavam coniventes com a resposta da pessoa. Isso é um mecanismo que a gente chama de consenso, eu vou falar um pouquinho mais, ali mais para frente. Mas quanto mais empresas ou quanto mais entidades você estiver fazendo consenso, mais você terá garantias de que aquela informação pode estar mais precisa. Tá? Blockchain não é Bitcoin, Marcelo já falou isso. Na verdade, o Bitcoin foi construído a partir de um tipo específico de blockchain, que não é permissionado, né? Mas definitivamente o blockchain serve para outras coisas completamente diferentes do que uma moeda eletrônica. Tá? A gente vai mostrar, vou mostrar alguns exemplos de case que talvez se adequem a um modelo de governo, né? Quais são os casos de usos? Quais são alguns casos de uso? Eu acho que tem 3 casos de uso que são os principais, que são mecanismos de disputa, né? Imaginem se a gente tivesse blockchain desde o início do século, ou depois de Cristo, né? Depois de Cristo, DC. Provavelmente a gente não teria dúvidas sobre quem foi o inventor do avião, né? Nós não teríamos dúvidas sobre quem foi que inventou o cálculo, efetivamente, se foi Newton, foi Leibniz. Nós não teríamos dúvidas sobre a invenção do telefone, mas isso acontece por quê? Porque, na verdade, há disputas. Uma pessoa, no caso do cálculo especificamente, eles foram inventados mais ou menos na mesma época na Alemanha e nos Estados Unidos, ou Inglaterra, e o cálculo apareceu de formas diferentes, mas a gente não consegue precisar exatamente quem foi o inventor do cálculo. Então, a gente diz que pode ter... O Newton e Leibniz foram as 2 pessoas que trabalharam no mecanismo de invenção do cálculo. Ou seja, disputa.
qualquer tipo de disputa. Você compra um carro, logo depois chega uma outra pessoa, compra o carro de novo, o mesmo carro. De quem é o carro? Quem é o proprietário daquele carro? Provavelmente aquele que pagou em primeiro lugar, que deveria ser o seu dono. Então, assim, o blockchain resolve esse tipo de problema, problemas de disputa. Tá? Detecção de fraudes. Eu vou falar mais sobre detecção de fraudes na frente, porque eu acho que uma coisa que é importante sobre o blockchain, bastante importante, é que as pessoas têm aquela sensação de que o blockchain ele é extremamente seguro e ele garante a precisão da informação. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Se você escrever um contrato ruim, esse contrato vai ser executado e você vai dar um financiamento de 10 milhões para uma pessoa que está devendo no banco. Entendeu? Bom, peraí, você acabou de quebrar todos os conceitos que eu tinha. Então, peraí, se eu não tenho garantia nenhuma, para que serve isso, então? Ele serve principalmente para uma coisa que é talvez mais importante, né? É rastrear, que é você poder, no momento em que você cedeu um financiamento de 10 milhões para uma pessoa que não tinha conta corrente positiva, na verdade você tem como rastrear e saber em qual passo, quem foi a pessoa, quem foi a entidade, ou quem foi que cedeu aquele financiamento. Então, a coisa mais importante que um blockchain tem é o rastreio, a capacidade de você buscar por um problema onde foi que ele aconteceu, mas ele não evita que problemas aconteçam. Definitivamente não evita. Ainda depende do programador, o programador vai cometer erros, os contratos vão ser escritos de uma maneira errada, terão que ser corrigidos. A única vantagem que ele tem é que ele vai estar tudo lá indicado. Ele vai indicar, cada vez que você publica um contrato novo, você vai ter quem publicou, quando foi publicado, o que foi processado antes daquilo, o que foi processado depois daquilo. Isso, por si só, é uma coisa bacana. Tá? Garantia de qualidade. Esse é o que eu acho que é o case mais bacana de todos, né? Imagine um veículo é constituído por mais de 800 peças diferentes. Imagine se cada uma dessas peças tivesse um DNA, uma data de nascimento, né? Que eu pudesse, por exemplo, o amortecedor foi construído em tal empresa, com ferro que veio de um determinado lugar, e o amortecedor foi unido ali na suspensão com uma mola que foi construída por tal empresa, e você tivesse para todas as 800 peças, quem foi que construiu? O que a gente chama hoje em dia de recall seria muito mais inteligente, porque uma vez que deu um problema num amortecedor, por exemplo, você conseguiria rastrear todos os amortecedores que foram construídos por aquela empresa em particular, naquele período de tempo, e você só faria o recall daqueles veículos que realmente têm problema. Não é como é hoje, né, que a empresa vai lá, faz um recall, vem todos os proprietários de carro de janeiro a dezembro de 2018 tem que vir aqui para trocar. Nem todos precisariam. Né? Então, imagina quanto uma empresa perde. Né? Esse exemplo do lado de cá é um exemplo interessante, não tem mais lá para frente, mas as moças devem saber isso, obviamente. Eu não sabia até o momento em que eu criei essa apresentação algum tempo atrás. Um diamante é absolutamente distinto de todos os outros. As facetas que cada diamante tem não se repetem em nenhum outro diamante do mundo inteiro, nem que o joalheiro queira imitar precisamente um diamante. Se você conseguisse, na verdade, então, escanear todas as facetas que um diamante tem, e uma joalheria de luxo, por exemplo, ela colocar uma assinatura digital num diamante, e qualquer situação que aquele diamante fosse roubado, em qualquer outro país do mundo que ele estivesse tentando se vender aquele diamante, você saberia a procedência dele, de onde foi que ele foi comprado, quem foi comprado, de onde foi roubado, se for o caso, e, portanto, você conseguiria fazer um rastreio daquele elemento. Tá? Aí eu vou voltar para cá e vou falar assim, por que eu achei que foi super interessante aquela primeira apresentação, né? Porque, na verdade, isso poderia ter sido combinado, mas não foi combinado. Eu peguei exatamente a metáfora dela. Aliás, eu achei muito bacaninha isso aqui, né? Muito mais bonito que o meu, mas vamos lá.
Eu vou só colocar alguns outros fatores que mudam só um pouquinho a história que a Marcela colocou para ficar mais para o contexto que eu quero explicar. Exatamente a mesma coisa estudantes que estão numa colônia de estudantes, né? Eles têm que lavar louça, né? A Letícia, o Pedro, a Maria e o João, todos eles, cada um deles tem que lavar louça num determinado momento, eles não chegam num consenso, resolveram instituir ali o chumbado no chão, esse aparelhinho aqui, né? Exatamente o aparelhinho, e cada vez que alguém lava uma louça, né, tem que haver um consenso de 50% mais um, ou 50% mais um. E daí o que acontece, né? Aqueles 50, o que é fazer o consenso? É abrir o cadeado e colocar a moedinha lá dentro, certo? A Marcela explicou, por isso que eu estou passando por isso de uma maneira mais rápida, tá? Quais problemas? Quais problemas da implementação dessa metáfora, né? Ou melhor, vamos voltar um pouquinho. Todo mundo entendeu a questão do consenso. Ou seja, vocês têm que ter 50% de aprovação de um grupo. Esses 50% de aprovação vão liberar algo. No caso aqui, foi abrir um cadeado e colocar uma fichinha ali dentro, certo? Isso é um mecanismo de consenso. E o que é o blockchain? Blockchain são as fichinhas que você está vendo ali dentro, certo? Aquilo ali é o blockchain, né? Mas quais são os problemas que essa implementação tem? O que tem de problema isso? Tem alguns, né? O primeiro problema é que você tem que ter a presença de 50% dos participantes, certo? Eu estou na metáfora ainda, da Marcela, certo? Um estudante está viajando para fazer uma apresentação num congresso. O outro estudante está doente e resfriado em casa. Aí o outro estudante, sobraram dois, um deles tem que lavar a louça. Como é que eu faço, se um deles lavar a louça, como é que eu faço para colocar uma ficha ali dentro, se com 50% eu só abro 2 cadeados e eu não consigo colocar a ficha ali dentro? Então, assim, um dos problemas que essa implementação tem é que eu preciso da presença de 50% das pessoas para poder abrir 50% dos cadeados, certo? Essa é uma questão, né? Outra questão é assim, o algoritmo de consenso não é... bom, eu vou falar sobre cada um deles, espera aí. Vamos lá. Não, acho que eu diminuí porque o tempo era curto. O algoritmo de consenso não é trivial. O que quer dizer isso, né? Vamos lá, a regra, o que eles estão tentando resolver? Qual é o problema que eles estão tentando resolver? Que uma pessoa só lave toda a louça toda semana e os outros fiquem lá de braços cruzados sem lavar a louça, certo? Então, o que seria um algoritmo aceitável? Cada semana, uma pessoa lava a louça. A Letícia lava, o Pedro lava, o João lava e a Maria lava. Perfeito? Esse seria um algoritmo decente. Mas vocês podem ver que as fichinhas que tem ali, tem 2 azuis, 3 azuis na sequência, 2 brancas, ou seja, não dá para ter um algoritmo que seja tão sequencial, né? Não dá para fazer uma coisa que seja numa sequência. A Letícia pode estar doente, o João está de férias, não vai lavar louça por um mês. Depois o João vai ter que compensar isso. Então, assim, o algoritmo de consenso não é algo trivial. O tubo é finito, certo? A gente, em algum momento, vai ter que tirar as fichas ali de dentro e jogar algumas fichas fora. Nós teremos um problema com o número de cadeados. Se a gente tiver 10 pessoas fazendo consenso, imaginem 10 cadeados num elemento desse tipo. Ele implementa, na verdade, assim, eu acho magnífica essa metáfora, porque ela mostra o que é exatamente o mecanismo de consenso, e uma criança consegue realmente entender o que significa consenso, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos levar isso para o mundo digital, né? Vamos tentar levar isso para o mundo digital. Se a gente tirar todos os cadeados daqui e a gente colocar uma trava eletromagnética que pode ser acessada pela internet. Assim, sabe aquele negocinho quando você chega na sua casa que você aperta o celular e ele abre a tranca da porta e você entra sem precisar de uma chave?
Você acessou a sua casa pela internet. Na verdade, você podia estar no seu emprego lá, apertando o botãozinho e abrir para a sua empregada que acabou de chegar em casa. Então, não precisa estar perto da porta para poder abrir aquilo ali, certo? Tem uma trava eletromagnética ali dentro que a gente vai substituir pelo mecanismo de cadeados que estão ali. Aí a gente vai ter um outro problema, né? O problema que a gente quer resolver aqui é o lavar louça, né? Eu quero que os estudantes lavem louça. Eu vou voltar de novo para aquela questão anterior. Se eu forçar a cada uma das pessoas que for fazer o consenso a verificarem se a louça foi lavada ou não foi lavada, eu forço a que a pessoa esteja presente no momento para verificar se aquela louça efetivamente foi lavada. Então, eu tenho que ter 50% das pessoas presentes. Dá para mudar isso? Se a gente colocar uma câmera, a gente consegue fazer o seguinte. Hoje, a inteligência artificial consegue... Desculpa. Hoje, a inteligência artificial consegue olhar para uma imagem e tecer algumas considerações sobre ela. Por exemplo, nessa imagem aqui, a inteligência artificial não sabe o que é discernir o que é bagunça de não bagunça, certo? Até porque o conceito de bagunça que o meu filho tem não é o mesmo que a minha filha tem, não é o mesmo que eu tenho e não é definitivamente o mesmo que minha mulher tem, né? Lá em casa a gente tem um degradê assim, né? Do caos absoluto para a limpeza perfeita, né? Nós temos um degradê. Mas ele consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, ele consegue identificar que tem copo. Se tiver um resto de comida, ele pode identificar que tem salada. Talvez ele identifique um copo com um pouquinho de suco, né? Um copo com suco ou com café. Ele consegue identificar elementos dentro da imagem que indicam se aquilo ali representaria uma sujeira ou não. Certo? Perfeito? Até agora? Então, o que a gente faria? A gente colocaria uma câmera virada para a pia e, portanto, não dá para manipular a fotografia, porque a fotografia está sendo tirada, a câmera está aqui, na verdade, olha. Essa câmera está ligada em um dispositivo eletrônico que está tirando a foto pela internet, né? É que nem aquela câmera que você coloca assim no teto da sua casa, que você vê as imagens da internet. Não dá para manipular aquela imagem, né? Até aqui, tudo bem? E o contrato, né? O que é o contrato? Bom, contrato é alguma coisa que torna um mecanismo de consenso. O que é um smart contract, né? É alguma coisa que torna um mecanismo de consenso ou alguma coisa digital. Então, o smart contract é um programa de computador, ponto final. É um código. Precisa de um programador para codificar um smart contract, né? Só que é um programa que faz o consenso, ele tem que ser executado em vários computadores diferentes, e se todos os computadores gerarem o mesmo resultado, significa que aquilo que você está querendo fazer é válido, né? Isso é um mecanismo de consenso, é um programa de computador. E como ele é um programa de computador, ele pode ter uma regra mais complexa, né? A regra que eu estipulei aqui foi a seguinte: cada pessoa não pode ficar mais do que 4 lavagens, 4 vezes sem lavar uma louça. Então, na 5ª vez que tiver que lavar uma louça, tem que ser aquela pessoa lá que ficou as 4 vezes sem lavar e acabou. É a regra que eu estipulei, todo mundo teve que ter um consenso, todos os 4 estudantes tiveram um consenso de que a regra era aquela ali, né? Esse é o nosso smart contract, e ele é programado, né? Como é que a gente pode montar isso, então? A gente tem a nossa trava eletromagnética, a gente tem uma câmera, eu coloquei um LED ali só para dar uma corzinha, porque provavelmente quem está lá no fundo não vai conseguir enxergar. Usei um conjunto de tecnologias que vão auxiliar, e eu acho que nesse momento, para essa apresentação, a gente não precisa ter tanto detalhe em relação ao que é isso, né? O fato é que cada um daqueles dispositivos eletrônicos vão se comunicar com uma camada, certo? Tem uma camada onde a câmera, a trava eletromagnética, o LED, todo mundo está gerando informação e mandando essa informação para um lugar central, que é aquele
IoT, que eu representei como IoT ali. E tem um monte de outras coisinhas que vão facilitar o acesso, que são funções que vão permitir interagir com o dispositivo físico. Eu vou conseguir, por exemplo, abrir a trava eletromagnética, vou conseguir mandar tirar uma foto da câmera. E lá no finalzinho, sim, eu tenho o Watson, né, que vai estar... não leiam como Watson, se não quiserem, mas é um mecanismo qualquer de inteligência artificial que vai reconhecer a louça lavada, suja ou limpa, e vai interagir com o blockchain, que está aqui no final. Certo? Tá. O que a gente conseguiu descobrir até agora? Blockchain não é a solução. O blockchain é parte de uma solução. Não dá para pegar um blockchain, colocar dentro de uma empresa, falar agora está tudo sendo validado. Tem toda uma questão de input da informação dentro do sistema. Pega vamos pegar um exemplo bobo, assim, que eu já usei algumas vezes. Aquele negócio de pegar o peixe na praia, né? Aí o peixe vai para o caminhão, do caminhão ele vai para o estoque, do estoque ele vai andando até chegar no mercado, certo? E se o pescador não tiver como imputar dentro do blockchain a hora que ele pescou o peixe e qual era a temperatura da água e que horário que ele pescou aquele peixe, aquela informação se perdeu. Cada vez que você, numa cadeia de valores, que você não imputa uma informação no blockchain, é algo que poderia lá na frente gerar um resultado ruim ou problema para algo. Então, o maior problema, nós temos algumas questões com o blockchain. Primeiro, ele não é uma solução única. Ele tem outros blocos que estão ao redor dele que precisam ser codificados para dar suporte, né? Por exemplo, dar um telefone celular para o pescador com um botãozinho que ele vai apertar lá toda vez que ele colocar um peixe dentro do caminhão para que a informação seja imputada lá dentro do blockchain, certo? E para cada outro aspecto da cadeia de valor, né? Isso é fundamental, tá? Imputar informações fidedignas e garantir que essas informações são precisas. O blockchain não consegue garantir essa informação. Bom, aí vem essa questão aí, né? Como é que a gente faz isso, né? Como que a gente converte esse dispositivo que a Marcela trouxe para alguma coisa digital, né? Se a gente tiver uma câmera que tira a fotografia da louça suja, essa fotografia é enviada para a internet. Um mecanismo de consenso é executado em cada uma das máquinas dos estudantes para identificar se aquela louça foi lavada ou não foi lavada. Se cada um dos mecanismos de inteligência artificial das máquinas identificarem que a louça foi lavada, eles mandam uma mensagem para o blockchain, gravam uma transação dentro do blockchain, essa trava eletromagnética é aberta e a ficha pode ser colocada lá dentro. Tá? Só um momentinho. Então, efeito demonstração, né? Estava aqui até agora. Agora voltou. Olha só. Eu estou do meu celular, aí eu vou fazer esse processo todo de clicar no IoT. Ele destravou a trava eletromagnética, eu coloco a moedinha ali dentro. Daqui a pouquinho, fechou de novo a trava eletromagnética, eu não consigo mais colocar a moeda lá dentro. Aí, a história que eu sempre conto é a seguinte, né? Bom, já que tudo foi gravado no blockchain, a Maria, a Letícia, o João e o Pedro não precisam mais de ficha, porque, na verdade, tudo que seria informação de ficha está sendo gravada digitalmente num sistema eletrônico. Aí, o que eles fizeram, então? Já que eles tinham criado todo um mecanismo, eles começaram a jogar moedas de verdade ali dentro. Quando eles enchiam o cofre, eles pegavam, juntavam aquelas moedas todas e cediam para uma instituição de caridade, já que não faz sentido mais o controle daquilo ali, né? Tranquilo, a metáfora, né? Parece que foi combinado, mas não foi combinado. Eu nem sabia. A hora que eu vi que ela trouxe o dispositivo, eu falei, nossa, que coisa legal. Bom,
Vamos voltar para cá, né? Essa é a telinha que está no meu celular, né? Ele tem uma... na verdade, eu fiz as chamadas todas separadas, né? Eu tenho uma etapa lá em que eu faço o upload da imagem da pia. O Watson faz uma análise. Essa análise indica se a pia tem elementos de sujeira ou não. Eu aciono o blockchain, coloco um registro lá dentro, e aí eu aciono o IoT, que foi o que eu fiz aqui do meu celular, para abrir aquela trava e deixar que uma moedinha seja colocada lá dentro. Tá? Tá bom. E daí? O que tudo isso tem a ver com o resto do mundo? Né? Porque estudante em uma colônia de estudantes é uma coisa, mas o que isso tem a ver com gestão pública, governo e tudo mais? Né? Imaginem o seguinte cenário. Se a gente tiver uma quantidade de câmeras que consiga fazer captura em hotspots da cidade, talvez até drones, não sei, a gente conseguiria, por exemplo, identificar hotspots de maior incidência de assaltos. Daí a gente está pensando no seguinte cenário. Vamos lá, olha, vamos voltar para o que a gente viu antes. A gente viu que tinha uma inteligência artificial. A inteligência artificial, de alguma maneira, validou alguma entidade física, que foi a PIA, validou, assinou o contrato e mandou para o blockchain. Então, a inteligência artificial fez o papel de smart contract. O blockchain fez o papel de garantir a gravação daquela informação lá dentro. Nós estamos falando a mesma coisa. Você pode ter uma inteligência artificial que identifica as fotos, talvez ele possa identificar um movimento suspeito, isso é possível de ser feito hoje, um movimento suspeito, talvez uma pessoa encostando em outra, apontando um dispositivo que se parece com uma arma, alguma coisa do tipo. Ele pode identificar que aquilo é uma sequência de assalto e ele poderia começar a blocar, a indicar quais são os locais de maior incidência. Eu posso identificar veículos que foram abandonados na rua. Isso poderia entrar para um blockchain também, né? E aí fica mais fácil da polícia encontrar, né? Talvez combate a tráfico de drogas, com drones voando sobre as favelas, identificando onde estão os hotspots de informação. A corrupção. Corrupção. Se todas as licitações passassem por um blockchain, a gente não evitaria que a corrupção acontecesse, mas a gente faria com que fosse mais fácil de identificar quando houve a corrupção. Ela não vai evitar que a corrupção aconteça, mas ela vai apontar quem foi o responsável, porque todo mundo vai estar imputando a sua responsabilidade dentro do blockchain. Esse segundo é muito legal, né? Você poderia usar a inteligência artificial para identificar, com base em obras anteriores, qual é a especialidade de cada uma das empresas. Tem empresas que são mais especializadas em construção, tem outras que são mais especializadas em demolição. Se você consegue mapear qual é a especialidade de cada uma das empresas, você consegue, no momento de uma licitação pública, guiar e, não diria favorecer, mas direcionar para aquela empresa que tenha maior expertise naquela área de atuação. E não é uma expertise porque alguém falou, é uma expertise baseada na história anterior da empresa, de outras coisas que a empresa fez, certo? Isso seria uma coisa bacana. Na área da saúde, direcionamento de consultas, né, para hospitais apropriados. Aí a gente vai naquele cenário assim, né? Nem todo hospital tem uma máquina de fazer tomografia, só alguns têm a máquina. Então, nem todo mundo precisa de uma tomografia. Então, você conseguiria, com um mapeamento mais inteligente das consultas, guiar a pessoa para o local correto e até mesmo fazer alguma coisa do tipo, com base no histórico de doença anterior dele, você poder predizer se ele precisa ou não de uma tomografia, no caso específico ali, né? Isso é fantástico, né? Isso é o que eu adoraria. Isso é o que eu adoraria, inclusive na iniciativa privada, né? Eu gostaria que os meus exames todos que eu fiz no Fleury
a hora que eu fosse no Delboni, a hora que eu fosse para um hospital qualquer, que ele acessasse todos os meus exames, não interessa em que lugar eu fiz, né? Que eu tivesse um único local onde registrasse os exames que o Glauco fez, né? Nós não temos isso hoje, tá? E ele ajudaria magnificamente bem o mecanismo de cidades inteligentes que já tem hoje no Rio de Janeiro. Ele aprimoraria o mecanismo das cidades inteligentes, colocando outros fatores que hoje ele não tem. Você consegue, por exemplo, fazer uma alocação otimizada dos recursos, colocar ambulâncias e policiais próximos. Eu não consigo enxergar aquele numerinho lá, não, mas eu estou achando que é algum... 2 minutos, é isso? Tá. Ela colocou em Arial 5, gente, ó, desculpa, mas Arial 5 não dá, tem que ser Arial 25. Ó, bom, fazer uma alocação otimizada de recursos. Eu consigo colocar, por exemplo, seria melhor que eu colocasse ambulâncias na Zona Sul, na Zona Norte, ou em tal lugar, porque lá tem mais incidências de infarto, alguma. Você conseguiria fazer uma logística, uma inteligência que auxiliasse as cidades inteligentes a fazer isso. Então, na verdade, gente, controle financeiro de gastos também seria uma coisa. Resumindo, a inteligência artificial permite que você faça análises que vão além de uma assinatura de contrato. Ele vai além do livro caixa que a gente mostrou no primeiro slide, certo? Ela deixa você fazer análises que um ser humano normalmente faria. Essa análise pode ser imputada para dentro de um blockchain e o blockchain faria o papel de gravar aquela informação para um uso posterior. E o IoT é qualquer tipo de dispositivo que você tiver para apoiar esse processo. Uma câmera, o destravamento de uma porta, uma urna eletrônica, né? A urna eletrônica poderia fantasticamente ser feita por blockchain, né? A gente teria uma votação muito mais segura com uma urna eletrônica com blockchain do que a gente tem numa urna desse tipo aqui, né? Das que a gente tem hoje, que são descentralizadas e isoladas, certo? Aqui tem algumas coisas que vocês podem buscar na internet. Tem um vídeo desse dispositivo funcionando, né? Eu colocando moedinha ali dentro e tal. E eu acho que é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e eu vou ficar por aí, assim, se vocês quiserem fazer outras perguntas, tal. Não tenho certeza se eu vou conseguir ligar ele de novo depois que eu desligar aqui, mas veremos, né? Obrigado, gente. É isso.